Olá, estamos iniciando o terceiro episódio do programa de podcast da AX Risk Management. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, para lá de especial, na verdade uma referência, uma grande referência na área de prevenção de perdas. E olha só, além de ter uma liderança feminina muito expoente, ela trabalha na maior varejista do país, na maior varejista do Brasil. Então, eu quero anunciar aqui, antes de mais nada, agradecer a presença dessa ilustre convidada, Valdileia Oliveira, a diretora de prevenção de perdas do Grupo Carrefour Brasil. Val, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o meu convite. De bate-pronto, assim que eu fiz o convite para você, quando eu terminei o episódio anterior, que foi com o Roberto Coletti, eu mandei uma mensagem para você, você de forma muito legal, muito bacana, muito simpática, como sempre, aceitou de pronto o convite, então quero te agradecer muito por ter aceitado e por estar aqui conosco para dividir temas importantes, principalmente sobre prevenção de perdas, né? O programa é dedicado para aqueles que são apaixonados por gestão de riscos, prevenção de perdas e segurança. Então você faz parte desse universo. Agradeço sua presença e espero que o nosso programa de hoje seja muito especial, como é sempre para mim. Espero que para você também seja e, obviamente, para o nosso público aí que está nos acompanhando, nos prestigiando em casa. Obrigado, Val. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E, de novo, porque o canal vai falar do que a gente gosta, prevenção de perdas. Então, para mim é um imenso prazer estar aqui, falando com essa galera toda e compartilhando um pouquinho do que é a prevenção de perdas nesse varejo, né, gente? Claro, Carrefour é uma das maiores varejistas, mas a gente sabe que prevenção de perdas é um assunto bom para todo mundo, para qualquer empresa que queira dar resultado no Brasil. Então, muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Legal, Val, legal. Vai ser super bacana. Eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter muitos temas bacanas aí para dividir com o nosso público. Trocar essa figurinha, trocar experiências, né? Jogar aí excelentes insights aí para a galera consumir esse conteúdo. Então, obrigado mais uma vez aí pela sua presença, tá bom? Antes da gente iniciar, como de costume, quero agradecer aqui alguns apoiadores, algumas empresas e algumas pessoas que estão aí sempre nos ajudando com relação à continuidade do canal, né? Tornar esse sonho, esse trabalho, esse projeto uma realidade e já é uma realidade. Então, primeiramente, quero agradecer o CT Hub, que é onde nós estamos aqui, a Casa do Gestor de Segurança, que sempre nos apoia, sempre prepara tudo com muito carinho, o Grupo FB, que é um grande parceiro estratégico da EX, é uma empresa que tem uma mão de obra especializada em prevenção de perdas, e tem também dentro do grupo a Alcance, que é uma empresa especializada e muito bem estruturada de segurança eletrônica. Quero agradecer a Zapt Tecnologia, do meu amigo Rafael Estevão, que me apoiou muito aí no início da construção da EX. Agradecer a Exal, que é outra empresa que nos ajuda muito e é a responsável pela criação dos conteúdos e todo o layout da nossa página na internet. A Digital Dream, que é a empresa que nos apoia com relação ao marketing digital, tráfego pago, é um parceiro super estratégico. A CoSafe, que é uma empresa também muito boa, muito importante, muito expoente. É uma empresa que tem uma plataforma de gestão de crises, pessoal. É um tema muito importante, gestão de crises. Então, para quem não conhece, acesse as páginas da CoSafe e conheça um pouco mais ou muito mais sobre a CoSafe, que de fato é uma empresa muito importante no mercado e que apoia muito as empresas, independente do segmento e do tamanho, na questão de gestão de crises. Quero agradecer a Gabriela Uniformes, que é a responsável por desenvolver aqui esse projeto, o novo manto da EX, essa camisa maravilhosa que eu envergo com muito orgulho, ficou muito bonito, ficou bacana, é praticamente um Concordo. terno, né? Tô elegante, eu estou me sentindo de fraque, de tão elegante que eu estou com essa camisa que realmente foi trabalhada e foi feita com uma riqueza de detalhes, com muito capricho. Então recomendo aí a Gabriela Uniformes do meu amigo e irmão Rubens.
E por último, e não menos importante, mandar um grande beijo para Paula, do Bolo Caseiro da Vó. Você gosta de bolo, Val? Eu adoro. De verdade? Eu Muito. gosto de bolo caseiro. Sabe aquele bolo que quando você morde uma fatia, você remete aquelas boas lembranças da sua avó? Que ela trazia aquele bolo com chá, com café com leite. Ainda mais nesse tempo que tá frio aqui em São Paulo, É né? De verdade. onde nós estamos. Ela é uma empresa que faz um bolo totalmente diferente, com ingredientes diferentes, de qualidade. Então, é aquele bolo que realmente, quando você dá aquela mordida, come aquela fatia, você tem aquelas boas lembranças e recordações do carinho e do cuidado da avó. Então, um grande beijo para você, Paula, e muito sucesso aí pro bolo caseiro da avó. Bom, sem mais delongas, agradecendo todos aqueles que nós precisamos agradecer. Para quem não te conhece, Val, posso te chamar de Val, né? Claro. Carinhosamente Valdileia, mas eu te chamo de Val. Quem é a Valdileia? Bom, eu tenho 28 anos de varejo. Então, a Val é velhinha, gente. Mas com carinha de 20, então tá tudo certo. Bom, eu tenho uma trajetória de 28 anos no varejo, sempre trabalhei no Carrefour. E eu digo que eu cresci no Carrefour, porque eu vim de loja, então do piso mesmo, da operação. E aí fui crescendo dentro da empresa até chegar há 15 anos atrás na área de prevenção de perdas. E acredite, eu vim parar na prevenção de perdas porque eu dava treinamento. Eu dava treinamento do RP operacional de loja, e aí o time de prevenção de perdas falou: olha, a gente precisa de alguém que consiga traduzir esse cenário de prevenção de perdas para o público que está na loja, para o operador, para o repositor. Vem trabalhar comigo na prevenção de perdas? Eu falei, claro, opa, não sei o que é, vamos descobrir, porque até então eu tinha aquela visão do auditor que vai em loja. E aí a gente começou a construir a prevenção de perdas da maneira que a gente tem hoje. Então eu posso dizer que a minha trajetória também foi uma trajetória de construção de prevenção de perdas, de como ela se enxerga hoje dentro do Carrefour, como uma área que a gente precisou mostrar que fazia sentido para a companhia. Então eu venho disso, eu venho de aprender a fazer a prevenção, testar a prevenção, mostrar o quanto a prevenção era importante e levar a prevenção para o chão de loja. Então essa é a minha trajetória aí nos últimos 15 anos. E aí, claro, olhando para a tecnologia, olhando para como vender com segurança dentro da loja. Então são 28 anos falando de varejo e 15 deles falando de prevenção de perdas. Caramba, Val, então literalmente você vestiu uma camisa, Literalmente eu né? vesti a camisa da prevenção de perdas. A gente costuma dizer que a prevenção de perdas está de olho em tudo, É. né? E é isso que a São gente. os olhos do dono, os olhos do cliente, os olhos do Exatamente. investidor. Né? Exatamente. Então é de olho na prevenção de perdas que a minha trajetória foi construída dentro da empresa. Então, tanto falando de prevenção de perdas, fluxo da mercadoria, como falando da gestão de riscos, segurança patrimonial, ou como falando da prevenção de perdas do ponto de vista de segurança alimentar, de qualidade do produto na loja, porque no final tudo vira perda. Então, essa é uma construção ao longo desses 15 anos falando dessas áreas. Ora falando só de perdas, ora falando só de riscos, ora falando só de qualidade, ora falando de tudo, né? Então, é uma trajetória assim dentro dessa empresa e de todos os formatos, porque estando nessa empresa eu trabalho com hipermercado, com supermercado, com postos, com drogaria, com clube de compras, com unidade logística. Então, a gente está falando de perdas em qualquer formato que a gente tenha hoje dentro da empresa. E aí, pela história, né, Val? A história que o Carrefour tem no Brasil, você também participou de vários momentos importantes, né? Principalmente as aquisições, né? Quando o Carrefour é um grupo que fez grandes aquisições, né? E aí eu imagino que a área de prevenção de perdas trabalhou muito para essa integração também, né? Para garantir toda a acuracidade, toda a segurança dessa transição, né? Dessa aquisição, que a gente sabe que não é algo tão fácil, pelo contrário, é muito complexo, né? Como que foi a participação da área de prevenção de perdas nessas integrações que foram feitas pelo Carrefour? Olha,
eu nem sei quantas a gente fez ao longo desses 15 anos, que foram várias, de todos os tamanhos, formatos e pelas várias regiões do Brasil. Mas, de uma maneira geral, a prevenção de perdas sempre foi aquele departamento garantidor, né? Primeiro, para a gente conseguir ter processos escritos em que todo mundo precisasse cumprir e seguir, independente de que empresa você estava vendo, para a gente poder fazer uma equalização e uma padronização. Segundo, para a gente olhar a confiabilidade dos estoques, porque a gente sabe que no momento de transição, no momento de aquisição, no momento de fechamento, o estoque é um bem valioso que a gente precisa garantir a acuracidade deles. E a prevenção de perdas também sempre teve esse papel de dizer tudo bem, o que que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, em que momento que a gente vai colocar controles nessa cadeia, tanto do que a gente está recebendo, dos centros de abastecimento, de quais são os critérios que a gente vai lidar com o fornecedor, porque a gente tem fornecedores nos critérios do que a gente sempre trabalhou enquanto empresa, enquanto multinacional. E conforme a gente vai agregando, nem todas as empresas tinham os mesmos critérios. Tinha seus controles também, mas não necessariamente do jeito que a gente faz, porque a gente é uma multinacional francesa. Então, alguns controles precisavam ser aplicados. E a prevenção de perdas tem esse papel de dizer o que a gente iguala. E claro, também com o papel de olhar e falar: nossa, essa aquisição tem alguma coisa muito boa que eles fazem que a gente não fazia aqui. Vamos olhar para isso e vamos também padronizar, vamos usar isso aqui, transformar isso para que todo mundo consiga falar Sempre a tem mesma risca. aprendizado dos dois lados, Sempre né? tem aprendizado. Então, a área de prevenção de perdas também era importante para isso, para a gente ver o que utilizar de bom de todo mundo que foi chegando, porque todo mundo que foi chegando tinha coisas assim fantásticas que a gente não fazia. Fazia porque era grande, não fazia porque ainda não tinha chegado nisso, não fazia porque não precisava naquele momento, mas que juntando a gente conseguiu ver que dava para aproveitar de várias coisas. E a gente tinha não, né? A gente tem esse papel até hoje de fazer essa junção, de fazer essa padronização e de mostrar o quanto olhar de prevenção de perdas é importante para o negócio. Porque nem toda empresa tem essa cultura de que perdas é o local que traz o lucro certo. Eu costumo dizer que quando você deixa de perder R$ 1 em qualquer mercadoria, é o único lugar onde esse real volta inteiro para a receita, para a última linha do resultado da empresa. Porque qualquer outra coisa que você for olhar de serviço, de despesa, você vai decantar isso em várias outras linhas do seu P&L e não vai vir R$ 1 inteiro. Mas na perda, se você deixar de perder, vem R$ 1 inteiro. Então, mostrar isso para essas empresas e a importância também é papel da prevenção de perdas. Muito legal isso que você falou, Val. Bom, eu hoje, né, nós nos conhecemos há muitos anos, mas hoje eu estou do outro lado da mesa, né? Eu ofereço soluções, eu vendo serviços especializados através da consultoria. E hoje eu encontro barreiras, não só eu, com todo o mercado que trabalha com consultoria de prevenção de perdas, para colocar na cabeça do empresário, principalmente do pequeno e médio empresário, ou pequeno e média empresa, dessa importância da área de prevenção de perdas, né? Eu tenho batido muito na tecla e me esforçado muito para tornar esse entendimento mais claro, né? De que a área de prevenção de perdas, de fato, é uma área estratégica, é uma área que aporta resultado, é uma área que ajuda na questão de rentabilidade, uma área guardiã dos processos, da governança e protege, sobretudo, as empresas com relação às questões reputacionais, né? Então, às vezes o mercado ainda, infelizmente, enxerga a área como uma área policialesca, que vai estar ali só para inibir furto, roubo e tudo mais, e não é isso, né? Então, é uma área muito mais ampla que isso e muito mais estratégica, né? Eu queria perguntar para você, diante disso, é, quais são ainda os grandes desafios para a área de prevenção de perdas no varejo? Se bem que a prevenção de perdas dentro do varejo, como você falou, a conta prevenção de perdas, a atividade de prevenção de perdas, ela faz parte do P&L Review das grandes organizações. Como convencer o pequeno e o médio dessa importância que já tem uma maturidade estabelecida nas grandes empresas, principalmente nas multinacionais?
Olha, eu diria que o importante é mostrar os números. Porque quando a gente está num site menor, a perda não parece que é tão grande, né? No varejo, a margem é muito curta. Qualquer real que você perde faz muita diferença. Quando você está num pequeno negócio, e aí eu falo que dentro dessa estrutura eu tenho pequenos negócios, você fala, nossa, eu estou perdendo R$ 100. Se você não mostra esses R$ 100 na linha do tempo, a pessoa tem a impressão de que R$ 100 é pouca coisa, é uma gota. Só que R$ 100 todo dia, R$ 100 ao longo do mês, R$ 100 ao longo do ano, vira um monstro naquele orçamento. E normalmente, como a pessoa não quantifica isso, ela não tem a noção do impacto que isso está tendo no negócio. Você não conhece aquilo que você não mede, né? Exatamente, porque a gente não mede, porque a gente vai olhando só para a última linha, vai olhando para a despesa, as coisas que estão mais tangíveis, a gente não tem o hábito de colocar isso realmente num indicador, num dashboard, num P&L, no Excel, enfim, em qualquer meio que você tiver disponível para mostrar que está caindo R$ 100 no lixo todo dia. E tô falando 100, mas pode ser 10. Eu já vi sites onde R$ 10 todo dia faz uma grande diferença. E é R$ 10 que você não precisava. E que depois pode gerar outros problemas. Realmente, se você deixa R$ 10 no lixo porque venceu, significa que você está comprando errado. Se você está comprando errado, olha quanta coisa você poderia economizar num pequeno negócio. Ao invés de você comprar 10 do produto X, você poderia comprar 5 do produto X e investir os outros 5 num produto Y que você ainda não tem e não sabe se o seu cliente quer. Não tem no seu Não sortimento. tem no seu sortimento que poderia você estar tentando, estar buscando esse nicho de mercado e você não consegue. Então, acho que a primeira coisa é a gente precisa ter números, a gente precisa ter dados para saber o quanto a gente está perdendo. E aí, quando você tem dados, fica fácil de você entender onde você vai atacar primeiro. Porque, de novo, quando a gente é pequeno, a gente tem uma estrutura, gente, que não dá para a gente olhar 100 coisas ao mesmo tempo. Se você tem dados, você começa a dizer, tá bom, vou olhar uma. Qual é essa uma que vai me trazer resultado já? E aí a gente consegue mostrar para o dono do negócio que a prevenção de perdas é importante. Porque a gente fala prevenção de perdas, as pessoas acham que é só olhar para a mercadoria. Gente, não é só o pega ladrão. Não é só isso. A gente tem como a gente compra, como a gente vende, como a gente expõe. A prevenção de perdas fala disso. A gente não está lá para inibir a venda de nada. A gente está lá para dizer, vamos pensar junto como vender esse produto de uma maneira mais eficiente, mais efetiva, que vai trazer mais rentabilidade para o negócio. Então, eu diria que essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar. É difícil para todas as empresas. Na grande, a gente ainda tem que vender isso também, talvez numa proporção um pouquinho menor, porque a gente já tem essa rotina, essa Maturidade, né? maturidade. Mas é um trabalho diário Uhum. de falar disso. É, porque, veja, como você bem falou, a prevenção de perdas, ela está inserida, principalmente nas grandes organizações que já têm um nível de maturidade alto, ela tem total sinergia com a área comercial, a área de abastecimento, quando você vai montar um layout de uma loja, quando você vai montar o layout de um CD, quando você vai fazer o estudo de fluxo dentro de um CD, quando você vai fazer o estudo de fluxo de pessoas dentro de uma loja, quando você vai definir os SKUs, os PARs, a microimplantação dentro de uma loja, a questão da segurança alimentar que você falou, né? Para aqueles que não sabem, em alguns estados existe uma delegacia de Especial. polícia especializada em crimes contra o consumidor. Que se você tiver produto vencido ou qualquer tipo de produto que de alguma maneira vai gerar algum prejuízo à saúde do consumidor, isso é um delito. O gerente ou o responsável da loja é preso. Exato. Claro, depois tem fiança e tudo mais, mas Mas ele deixou de ser réu primário por deixou uma de ser réu questão de uma primário. mercadoria imprópria para consumo, por E, exemplo. e aí a prevenção de perdas tem uma participação importante nisso, né? Por isso que é importante as outras áreas dentro de uma organização, e falando do varejo, entender a importância da área de prevenção de perdas, que pode ajudar a prevenir esses problemas, que inclusive, se não bem administrados, viram um problema reputacional, né? Exato. Você deixa de ter uma imagem, gerar uma experiência de compra para o seu cliente e passa
a oferecer riscos à saúde desse cliente, né? E você tem um problema com isso. Então, a área, como você muito bem falou, é muito mais ampla do que o pega ladrão, do que, né, a gestão do estoque propriamente dito, que a maioria acha que a área de prevenção de perdas só faz isso, E né? eu diria que se a gente pensar na gestão de estoque, é a menor parcela do que você faz no dia a dia de prevenção de perdas. Porque quando você fala que sei lá, a categoria X quer fazer uma exposição na entrada da loja com pilhas de 2 metros de altura. É papel da prevenção de perdas dizer, bom, 2 metros de altura você tem um risco, pode cair na cabeça de um cliente, machucar esse cliente, você vai ter um ônus. Mas, além disso, para que fazer uma pilha de 2 metros de altura que ninguém vai conseguir pegar e você vai ter mais mercadoria do que você precisa? Isso. Ou a mercadoria vai ser exposta de uma maneira que você vai danificar o produto. Ninguém quer caixa É. amassada, ninguém quer Você a gera um problema embalagem de avaria, avariada, sobre estoque. sobre estoque. Não precisa fazer uma exposição de 2 metros de altura, vamos fazer de 1,20 m, mas você pode expor de outras maneiras. E aí não é nem querendo ensinar as pessoas a expor, mas é só mostrando para elas alguns pontos de vista que na hora de fazer a exposição ela não pensou, porque queria uma coisa teatral, uma coisa bem chamativa, mas não olhou a questão do risco para o colaborador, do risco para o cliente, mas do risco do ponto de vista de perda, porque metade daquilo pode ser danificado só na maneira como você expôs. Você comprou 10, 3 foi parar no lixo por conta da maneira como você expôs e o cliente não quis comprar variado. Olha quanto já foi parar no seu resultado que você não precisava. É. Então, a área de prevenção de perdas tem esse trabalho de estar junto com as outras áreas, pensando na melhor maneira de vender. A gente não vai dizer como vender, a gente não vai dizer o que vender, mas a gente vai dizer: olha isso, olha aquilo, olha aquele outro ponto, porque aí o gestor acaba tendo o melhor dos mundos, a melhor exposição, a melhor teatralização, o melhor volume de mercadoria e conseguir vender. E, como você disse, às vezes chegar a um ponto de dizer: a gente já tentou essa dinâmica 5 vezes. Cada vez que você vendeu, metade do que você fez essa dinâmica, metade do que você colocou para expor, não vendeu, foi parar na sua quebra conhecida. Para que você está fazendo essa dinâmica? Para que você está fazendo essa dinâmica nesse Por isso volume? que tem as discussões com o comercial, que são muito, Exatamente. Esse produto muito faz sentido fortes, né? estar no sortimento desse site? E às vezes até dizer, você tem 4 lojas, você tem 5 lojas. Não precisa estar nas 5, tem Uhum. 2 que vendem muito bem esse produto, mas nas outras 3 você está comprando para jogar no lixo. Para que comprar pelas outras 3? Então, é esse o papel da prevenção de perdas também, fazer essas sinalizações, essas provocações. É uma área que está totalmente integrada com as áreas de negócio, né, Val? Não tem como separar hoje e não tem mais como ver, principalmente no varejo, a área de prevenção de perdas como uma área de apoio. Não é uma área de apoio. É uma área estratégica e que, junto com outras áreas estratégicas, tomam decisões importantes para as organizações, né? Exatamente. Ô Val, um outro ponto. O que que você enxerga hoje que é a grande dor do varejista sob o ponto de vista de prevenção de perdas? Você acha que é o furto, que são os assaltos, que é o subescaneamento no PDV, que é a falta de acuracidade ou de controle de estoque, a ruptura comercial ou a ruptura operacional? O que que você enxerga que hoje, se você quiser citar mais de uma problemática, quais são ou uma, duas ou três principais dores ou ofensores do resultado dentro do varejo? Eu vou classificar em dores e ofensores. Vou dar uma separada. Quando eu digo de dores, eu acho que a maior dor do varejo hoje, sem sombra de dúvida, é o furto. Seja ele interno ou externo, mas principalmente o externo, porque a gente está vivendo num varejo que a gente tem tecnologias novas, que a gente ainda não aprendeu a lidar com ela da melhor maneira possível. Exemplo, os checkouts de autoatendimento, self-checkout, que é uma tecnologia maravilhosa do ponto de vista de cliente, eu adoro como cliente, mas como prevenção de perdas me enlouquece, me tira o sono. Você gera uma experiência de compra Exatamente. legal para o cliente, mas cria um problema para a Cria um prevenção, né? problema para prevenção de perdas, porque a gente sabe que tem um furto, um índice de furto muito grande nesse tipo de equipamento. Então, isso é uma dor hoje do varejo. Se a gente está numa loja de rua, é óbvio que esses pequenos furtos das pessoas que chegam, principalmente nas áreas
Antes a gente tinha as áreas críticas da cidade, as áreas de baixa renda, Hoje onde a todas as gente áreas tinha são alto críticas, índice né? de criminalidade. Hoje todas as áreas são críticas. Hoje a gente não tem uma melhor ou pior. Você pode estar na Paulista, na Pamplona, com índices de furto absurdo. Então, eu diria que hoje isso são dores. Até porque a gente está num mundo onde a segurança pública tem suas dificuldades e a segurança privada tem as suas dificuldades e nem todas as lojas a gente consegue ter segurança. O custo de segurança hoje para alguns pequenos sites é bem complicado, a gente não consegue ter segurança. E mesmo que a gente tivesse, não dá para inibir 100%. Então, eu diria que dores hoje, essa parte de segurança patrimonial, de sinistro, de furto, de tudo que a gente está vivenciando, é bastante impactante no resultado. Agora, quando eu falo de ofensores e eu separo os ofensores, porque aí eu digo que está dentro de casa, Uhum. é a máquina como ela funciona, eu diria que hoje a gente tem a ruptura como um grande problema, porque a gente acaba não tendo o que a gente precisa na hora que a gente precisa. E aí Questões gera uma diversas, frustração e para o aí gera uma cliente e você frustração da perde cliente com cliente, isso também, né? você perde o cliente, e quando o produto chega, ele já não tem mais aquele cliente, ele acaba perdendo na prateleira. Então, a maneira como se trata a ruptura hoje é um grande ofensor. E depois, é claro, a máquina como um todo. Então, eu acho que hoje a forma como a gente abastece é um grande ofensor e é um grande desafio dentro de casa para a gente ter o produto certo na hora certa para o cliente e mitigar isso. E aí, claro, tem todo o pano de fundo. Às vezes é uma questão de o estoque que não está com uma boa acuracidade, então a gente acaba não sabendo que tem que mandar aquilo na hora para a loja certa, e aí a acuracidade de estoque é um fator decisivo para a gente garantir a qualidade do que a gente tem na loja, a qualidade da ruptura, e quanto maior o site, maior número de SKUs, mais difícil garantir essa acuracidade de estoque para a gente mitigar essas questões de ruptura, porque aí vai virando o círculo do Vai horror, descalibrando todo o vai estoque virtual, né? Estoque físico. exatamente, aí descalibra o estoque físico, vira um problema. A gente pode ter ruptura, a gente vai ter ruptura, a gente vai ter quebra, a gente vai ter todos os problemas que vêm com isso. Então eu separaria nesses dois mundos, porque um é aquilo que a gente precisa trabalhar muito bem dentro de casa, e o outro é que é um fator externo. Apesar da gente ter várias coisas para mitigar, usar a tecnologia ajuda muito nisso, né, gente? A gente precisa investir em tecnologia, mas apesar da gente usar a tecnologia, tem o terceiro que não tem muito como a gente controlar 100%, né? Eu diria que hoje em dia a gente está controlando uns 50, inclusive, de tão complexo que é esse cenário de segurança. Você entrou no ponto que seria o próximo ponto aqui que eu gostaria de falar com você, Val, sobre tecnologia. O mercado oferece muita tecnologia, né? Principalmente para o varejo, né? Pelo dinamismo do varejo, né? Pela voracidade do varejo, pelas mudanças que o varejo constantemente, as transformações pelas quais o varejo passa. Só que tem algumas tecnologias que eu não sei a sua opinião, pelo menos para mim, ainda não substituem a ação humana. Nem tudo tem que ser tecnologia ou pode ser tecnologia, né? É claro que com o avanço da tecnologia, e o cliente, ele até prefere essa mutação, porque traz uma experiência de compra melhor, mas tem aqueles clientes ainda saudosistas que preferem um contato, a conversa, o bom dia, boa tarde, tomar um café, bater um papo. Você, como responsável de uma loja, você entender quais são os anseios, os desejos do cliente, né? Tratar o cliente como se você tivesse ali uma mercearia que é sua, aquela coisa, né, de você tratar o cliente como se ele estivesse na sua própria casa. Isso cativa o cliente, atrai o cliente, retém o cliente. E essa estratégia ainda é válida e importante, né? O que que você entende que hoje a tecnologia aporta e mudou para o varejo, sob o ponto de vista de prevenção de perdas, e o que que você entende que ainda não dá para substituir sob o ponto de vista do recurso humano? Olha, eu vou te dizer que eu acho que, sobre o ponto de vista de atendimento ao cliente, a tecnologia não substitui o ser humano nunca.
Por quê? Porque a tecnologia vai te dar a velocidade, do ponto de vista de prevenção de perdas, de você enxergar alguns detratores, mas no final das contas, quem tem que tomar a decisão de seguir ou não seguir tem que ser um ser humano. Não dá para você ficar 100% não, por conta da tecnologia. Exemplo, reconhecimento facial. É uma tecnologia fantástica quando você fala de prevenção de perda nas lojas, de você ter isso nas suas câmeras, embarcado nas suas câmeras, para que você possa reconhecer, por exemplo, aquelas pessoas que estão comumente na sua loja praticando pequenos furtos, né? Mas, mesmo para isso, você precisa ter alguém olhando para aquilo, para aquele sinalizador e decidindo em que momento você faz uma abordagem, em que momento que você faz uma interação. Primeiro, porque reconhecimento facial ainda tem seus gaps, mas segundo, porque a gente sabe que o meliante ele olha e ele leva no melhor momento. E do jeito que a gente tem hoje essas pessoas nas nossas lojas, nem sempre eles estão cometendo furto. Algumas vezes eles estão ali comprando, porque eles também sabem quando e como fazer. Tem que variar um pouquinho, né? Ele tem que variar e ele testa para ver onde você está olhando. Então, se você não tem a figura de um ser humano analisando aquilo para ver quando ele está fingindo que está fazendo e quando ele está fazendo o furto, você às vezes pode abordar em algum momento em que ele não cometeu nenhum tipo de infração. E aí você tem um prejuízo para a marca, você tem um prejuízo de uma maneira assim absurda, reputacional. Né? Então a gente precisa ter esta pessoa olhando e falando, peraí, agora foi uma infração, vamos chamar as autoridades policiais, vamos fazer uma abordagem, vamos levar. Peraí, a pessoa está só testando, ele ainda não fez nada. Se a gente for 100% no monitoramento, a gente acaba abordando quando não precisa e tendo um risco. Isso falando do reconhecimento facial, dessa parte de segurança que é a mais crítica. Por outro lado, a tecnologia é fantástica, porque você tem essa velocidade. Olhar 500 pessoas dentro da loja e entender quantas delas realmente está em alguma situação que é uma situação de risco que você precisa analisar. Coisa que um operador num painel com, sei lá, 50 TVs não vai conseguir. Ele não vai conseguir olhar para 50 monitores e dizer o que está acontecendo em 50 pontos diferentes da loja. A inteligência vai dizer para ele, olha aqueles dois. Aquilo ali nesse momento é onde você tem que parar. E aí ele vai parar, olhar aqueles dois e falar, opa, vou agir em um ou não preciso agir em nenhum dos dois. Então, a tecnologia não substitui a figura da pessoa fazendo. E, como você falou, no atendimento ao cliente. O cliente, na grande maioria das vezes, como eu disse, eu adoro self-checkout, eu adoro passar e ser rápida. Mas a partir do momento que aquele self-checkout travou ou deu qualquer situação que eu não fiquei confortável, eu quero alguém para resolver para mim. Eu quero alguém para dizer assim, peraí, eu vou olhar isso. Posso não resolver seu problema agora, mas eu vou te dar uma solução. Então, não substitui. Não tem jeito. Concordo com você. É isso mesmo. Val, falando agora sobre gestão de pessoas, né? Dizer para você que essa sua participação foi muito esperada, né? E eu quero dizer aí, olhando para a câmera, que a Val, ela representa todas as mulheres, sobretudo aquelas que atuam nas áreas de prevenção de perdas, gestão de risco, segurança, seja no varejo, na indústria, na logística, em serviços. Por isso que eu fiz questão de convidar a Val, né? Primeiro por aquilo que ela representa como profissional, pela história bonita que ela tem dentro da mesma empresa, por muitos anos, quase 30 anos. Quase 30. E por ser uma liderança feminina, né? E a sua história é muito bonita, né? Você falou aí com brilho nos olhos. Eu comecei no chão da loja, né? Ali como operadora, trabalhando na loja. E por isso que você tá onde você tá também, né? A posição que você ocupa hoje de diretora da maior varejista, você falou uma das maiores, não, é a maior varejista do Brasil. Maior empresa privada do Brasil, não é nem do varejo. Emprega 130 mil pessoas. O Carrefour é um exército. Exato. 130 mil pessoas. Então, e tem uma liderança de uma área que teoricamente é muito masculina, ou masculinizada,
e ter uma liderança feminina, né? E eu imagino que na sua equipe você tem, na sua grande maioria, homens, né? É Talvez um verdade. pouco mais equilibrado, e tal, porque hoje tem, graças a Deus, muitas mulheres atuando na área de prevenção de perdas e eu fico feliz com isso, né? A gente fala muito de igualdade, né? Mas tem que ter cuidado também. Mas tem que ter equidade, exatamente. E eu queria que você falasse um pouco como que é esse desafio de liderar uma área tão importante dentro de uma varejista, líder de mercado, que tem uma régua de exigência lá em cima. Como que é para você ser uma figura feminina, ser uma mulher e estar numa posição super importante e liderando aí um time gigante dentro do Carrefour? Olha, eu vou dizer que é divertido. Bom, prevenção de perdas. Eu me lembro que quando eu comecei na prevenção de perdas, a minha área era. Acho que tinha eu e mais duas mulheres na prevenção, três mulheres na prevenção de perdas. Então, no Brasil inteiro, gestão de risco, prevenção de perdas, ser uma área basicamente masculina, eu nem tinha essa ideia de que dava para um dia eu chegar na cadeira de ser a responsável pela prevenção de perdas do Carrefour do Varejo, né? Mas assim, estando aqui, eu vejo o quanto é importante que as mulheres aí do Brasil todo vejam que a gente consegue. É muito desafiador, mas não tem nenhuma dificuldade no fato de ser homem ou mulher. Acho que isso não faz a diferença. O que faz a diferença é só a gente enxergar isso como algo possível, algo que a gente quer. Normalmente, quando a gente fala de prevenção de perdas, as pessoas pensam mais na parte de risco, de segurança, e acha que é uma cadeira que não dá para ter uma mulher nela, mas é bobagem. Porque, inclusive na área de riscos e de segurança, eu já passei por algumas crises sendo a responsável pela cadeira de gestão de riscos dentro do Carrefour. Inclusive, nesse momento, ter uma mulher é ótimo porque a gente normalmente é mais A calma. mulher tem equilíbrio que o homem às vezes não tem, né? Normalmente a gente perde a cabeça com muito mais dificuldade. Então, enquanto uns três perderam a cabeça, eu ainda tô calma. Então, eu acho que é uma vantagem para a gente nessa cadeira, essa calma que normalmente vem acompanhada da mulher. Não que eu seja 100% do tempo calma, né? Ou que eu seja muito fofinha, não é bem isso. Mas é que, de verdade, a gente consegue, num momento de crise, atuar de uma maneira menos impulsiva. Então, eu acho que isso é importante. Agora, a prevenção de perdas em si para o varejo é um desafio, como é um desafio estar, sei lá, na área de qualidade, como é um desafio estar numa cadeira comercial, como é um desafio estar numa cadeira de operações, estar trabalhando, estar no varejo é desafiador, independente de ser homem ou mulher. Só que a gente precisa dar voz para as mulheres, mostrar para elas que é possível, mostrar que qualquer um pode estar nessa cadeira e dar suporte para que a mulher consiga estar nessa cadeira. Porque, via de regra, o que pesa é a mulher tem as crianças em casa, a mulher tem a família para dar conta, e a gente acaba achando que ela não vai equilibrar os pratinhos. Então, a gente precisa dar esse suporte para a mulher, para que ela entenda que a gente começou em um lugar diferente, mas a gente pode chegar no lugar onde a gente quiser, sempre. E aí eu vou até puxar por outras coisas que a gente faz dentro do grupo. Dentro do grupo a gente tem trabalhos específicos voltados à mulher, para mostrar que a gente tem voz, para mostrar que a gente pode fazer qualquer coisa desde que a gente queira e para ajudar. Porque a gente precisa ter espelho. Se você não tem espelho, se você não tem pessoas nesse lugar, você não consegue se ver lá. Então, Perde a perde referência. a referência. Então, dentro da empresa, a gente busca isso, Uhum. de ter algumas referências. Então, eu sou uma referência de gestão de riscos e prevenção de perdas, mas eu não tinha essa referência quando eu me tornei na cadeira. Hoje a gente já tem outros colegas que têm. Então, eu vou citar aqui a Isabel Cândida, que já trabalhou comigo, que está no São Vicente hoje. Então, assim, a gente precisa mostrar
esse cenário de possibilidades e mostrar que é possível para a mulherada e a gente precisa virar a referência. Então, eu diria que para mim hoje é uma felicidade poder ser uma referência para as mulheres dentro do Carrefour e no varejo de uma maneira geral, dizendo que a gente consegue lidar com prevenção de perdas, a gente consegue lidar com segurança patrimonial, a gente consegue lidar com gestão de crise, a gente consegue lidar com o que a gente quiser. Não é fácil, mas não é fácil para ninguém. Então, é possível para todos. Legal. Olha só, aí, mulheres. Depoimento inspirador aqui da Val. É, eu, e aí não eu falo de coração, eu fico muito feliz de ver mulheres engajadas nesse propósito, né? E cada vez mais os próprios homens levantando a bandeira da equidade, da igualdade, né? Eu acho que as mulheres merecem todo o respeito, como você bem disse, independente da área, do segmento. Eu acho que cada vez mais, e os homens têm responsabilidade sobre isso, porque nas suas casas existem as suas mães, as suas esposas, as suas filhas. Então, é sim obrigação do homem elevar a posição da mulher, colocar a mulher em posição de igualdade na mesma prateleira que os homens com os mesmos direitos. Falando nisso, Val, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o propósito de alguns programas que eu, inclusive, acompanho nas redes sociais do Carrefour, né? Tem o Poder, né, que fala muito sobre equidade racial, sobre a igualdade entre homens e mulheres, a diversidade, né? São assuntos bastante latentes no Carrefour, né? Tem um programa que fala disso. Você é uma das precursoras aí, junto com o Claudio Honor. Um abraço aí, Claudio Honor. Minha continência e respeito aí a você e tudo aquilo que você vem construindo e vem fazendo também, principalmente liderando as questões de equidade racial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa, o propósito e o que já gerou de benefício, não só para o Carrefour como organização, mas para a sociedade também. Porque, querendo ou não, não é um programa interno, é um programa proporcionado, construído do Carrefour para a população, para o público, é assim que eu entendo. Exatamente. O poder, ele vou chamar de um treinamento, não é bem um treinamento, mas enfim, ele é uma parte do nosso dia a dia para a gente investir em dar conhecimento e empoderar as pessoas negras, pretas e pardas do Grupo Carrefour, homens e mulheres, para que ele saiba quais são qual é o seu poder, para que ele domine a sua jornada, para que, enquanto colaborador, ele saiba o caminho que ele quer trilhar, dentro ou fora do Carrefour, mas que ele entenda quais são os próximos passos que ele precisa dar, o que ele precisa fazer para o seu crescimento profissional. E por que para o seu crescimento profissional? Porque a gente quer falar desde o operador de loja até o diretor de responsabilidade social, institucional, como o Claudio Honor. A gente quer que todo mundo entenda que é uma jornada longa, que ninguém, principalmente eu e Claudio Honor, que estamos na frente desse projeto, né, que tivemos a honra de fazer as últimas fases dele, para que todo mundo veja que todo mundo começou de um lugar, mas que existe uma trilha a seguir e que a gente tem o referencial. E o que a pessoa precisa desenvolver? O que ela precisa olhar para ela enquanto pessoa e para ela enquanto trajetória? Porque às vezes você quer ser um diretor de prevenção de perdas. O que você precisa fazer? Quais são as competências que você precisa ter para ser um diretor de prevenção de perdas? E às vezes não, às vezes você está agora na empresa, mas o seu objetivo futuro é, sei lá, ser um advogado. O que você precisa fazer para que você adquira as competências e consiga se tornar um advogado no futuro, uma advogada, uma médica, enfim. Não é para você crescer enquanto companhia, é para você crescer enquanto profissional. E o que você vai, a partir daí, poder usar como bagagem fora da empresa. E a gente incentiva que cada colaborador, aprendendo essa trajetória, aprendendo a como olhar esse cenário, leve isso para dentro de casa.
consiga compartilhar isso com a família, porque aí ele também vai estar ajudando as pessoas do entorno dele a crescer. Quando a gente compartilha o que a gente aprendeu dentro de casa, com os amigos, nas outras comunidades que a gente atua, a gente está levando conhecimento, a gente está fazendo as outras pessoas crescerem também, e a gente aí sim está trabalhando para garantir a equidade, garantir que nem todo mundo começou do mesmo lugar, mas todo mundo sabe para onde ir e como buscar isso. Então, o poder é isso, e ele é voltado para as pessoas negras, homens ou mulheres. Então, a gente quer que as pessoas aprendam a pescar. A gente não quer dar o peixe. É isso que a gente faz lá no poder. E por isso que a gente fala que é para a sociedade de uma maneira geral. A gente tem turmas que a gente só consegue falar com 500 pessoas de cada vez. Mas essas 500 pessoas a gente espera que ela fale com mais uma dentro de casa. Ou no círculo de amigo, para que ela possa aí ajudar as pessoas a crescerem também. Na verdade, tem um propósito de empoderamento, né? E de. É uma ação social, né? Acaba sendo uma ação social também, né? Porque você trabalha na transformação das pessoas, né? Quando você transforma as pessoas dentro da empresa, isso se reflete para dentro de casa. E isso refletindo dentro de casa, isso se expande para a sociedade. E vice-versa. Quando você tem um bom cidadão, uma pessoa, uma boa pessoa dentro de casa, obviamente você vai também ter um bom profissional. Então, acho que é uma via de mão dupla aí, né? Pois é, a gente costuma dizer que assim, até parafraseando Cláudio Honor, ele costuma dizer que a gente ajuda a vida profissional é uma malinha. Você vai colocando suas competências dentro dessa malinha e você está com essa malinha atualizada toda hora, porque uma hora o trem vai passar na estação com a melhor rota para você e você precisa estar com a sua malinha na mão para você poder entrar e ir aí ao galgar os melhores espaços. Então essa é a ideia do poder, que a gente consiga colocar conteúdo nessa malinha para que cada um, na hora que o trem passar, consiga pegar com tranquilidade, falando eu vou porque eu sei para onde eu quero ir, né? Porque quando você sabe para onde quer ir, o caminho realmente se abre. É uma das coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de carreira profissional. Não adianta você não saber para onde você quer ir. Porque se você não sabe, qualquer coisa vai ser possível. Agora, quando você tem o seu objetivo de carreira definido, o seu propósito traçado, as coisas vão aparecendo. Você vai começando a entender um curso que você precisa fazer, e aí, de repente, você descobre que aquele curso tem grátis em algum lugar, você não precisa ter um grande custo nisso, ou de repente, não. Tem um custo, mas você sabe o tamanho do investimento e o que você vai precisar fazer para ter aquele investimento. E isso vai te dando as ferramentas para você chegar lá. Inclusive para você dizer, olha, para eu ser um diretor de prevenção de perdas, um head de gestão de perdas, eu preciso conhecer o fluxo da mercadoria, porque eu vou ter as melhores propostas. Então, peraí. O que que eu preciso, em que áreas que eu preciso ter, quais são as pessoas que eu preciso contactar, porque a gente precisa de pessoas, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa do famoso network, a gente precisa falar com as pessoas, porque falando com as pessoas a gente vai entender o que precisa melhorar a gente e o que precisa melhorar no local onde a gente está trabalhando e que a gente pode propor soluções. E é isso que vai te impulsionar a carreira, é isso que vai te fazer crescer. Porque no final das contas é isso. A gente é um CPF que tem que trazer lucro para o momento, para a empresa onde a gente estiver, seja nossa ou terceiro, mas a gente precisa fazer propostas. E para fazer propostas, a gente precisa saber quem nós somos, onde estamos e ter as competências para isso. Ter propriedade, né? Ter propriedade para falar. Ô Val, uma outra coisa que eu queria te perguntar, como que você enxerga hoje, literalmente, você está de um lado da mesa e eu aqui representando o outro lado da mesa. Você como tomadora de serviço e eu como prestador de serviço. Como que você enxerga o papel de uma consultoria de prevenção de perdas? Você acha que, na verdade, qual é a importância de uma consultoria para uma empresa, independente do setor, mas você pode falar representando o varejo, de uma consultoria especializada para uma varejista? Olha, nesses 15 anos de prevenção de perdas, eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias consultorias
e posso te dizer sem sombra de dúvidas que tem alguns momentos que a consultoria é indispensável para o negócio. Por dois motivos. Porque, primeiro, você, enquanto gestor dentro da operação, você está pilotando a máquina. Você não tem condições, em alguns momentos, de dar um passo atrás e olhar as coisas de fora para enxergar as oportunidades que, por estar pilotando a máquina, você não está enxergando. E a consultoria, normalmente, ela chega com esse viés de olhar para o que você já está fazendo e falar: tem uma oportunidade aqui, tem uma oportunidade ali, dá para mexer isso e dá para mexer aquilo. Então, tem determinados momentos que você precisa da consultoria, porque você não vai ter tempo de parar e olhar de uma maneira é, gigante, para o gigante, para o todo do negócio, de uma maneira de fora, de uma maneira imparcial, porque você está trabalhando. E tem alguns momentos que também, por estar tão envolvido dentro do negócio, você deixou de ver algumas práticas que o mercado está fazendo e que você precisa e que você pode usar algumas coisas. Se Às vezes atualizar. nem tudo, mas que você precisa de uma atualização. E no dia a dia, por mais que você mantenha contato com os outros players, por mais que você esteja olhando o negócio como um todo, você perde algumas atualizações que às vezes fazem muita diferença no seu dia a dia. De tecnologia, de processo, de benches de mercado que os outros já conseguiram testar e você ainda não teve a oportunidade, porque, principalmente estando no varejo, varejo é uma coisa muito dinâmica. Te consome, né? Tudo muda o tempo todo, né? Então, a consultoria é muito importante nesse momento. E quando você olha de sites pequenos, e de novo, eu tenho sites dos vários tamanhos. Às vezes, quando você olha os sites pequenos, vou falar do meu ponto de vista. Você tem a grande máquina que está rodando e que é 90% do seu capital. E você tem aquela máquina que é só 5% do seu capital. E você tem a tendência a olhar para o gigante do 90 e você não olha para o 5. Só que o 5 é distinto e você precisa olhar para ele de uma maneira diferente. E às vezes a consultoria te mostra isso. E aí começa a te olhar o conta-gota que aquele 5% está te fazendo. Então, assim, ao longo desses anos, eu já tive a oportunidade Uma de. hora o copo transborda, né? Exatamente, eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias consultorias em vários momentos específicos e para coisas específicas, inclusive, que às vezes você tem que olhar muita coisa e você precisa que um determinado eh, pedaço do negócio tenha uma estratificação que você não consegue dar. E aí a consultoria faz toda a diferença. Então eu A, gosto de trabalhar com consultoria. a gente está falando. Olha só, nós estamos falando de uma gigante do varejo, né? Imagina a empresa que é pequeno e médio porte, né? Se para um Carrefour da vida é importante ter uma consultoria, por razões das quais você descreveu, imagina para o pequeno e médio, imagina para aquele que não mede ou não conhece ou não sabe o quanto está perdendo, né? Às vezes eu converso com alguns colegas de setores menor e eu vejo que às vezes a gente realmente perde dinheiro no conta-gota, porque pilotando a gente não consegue Uhum, olhar para a máquina toda. uhum. Então, acho que a consultoria faz toda a diferença, principalmente nos pequenos negócios. E eu falo porque recentemente eu tive justamente isso. Eu precisava olhar para o pequeno negócio, alguma coisa que a gente não é o especialista ainda, mas que a gente está começando a pensar e quero fazer isso. Uhum. Consultoria nesse momento é o que para e fala: queremos, mas teremos isso, isso e isso de oportunidade. Faz sentido? Paga a conta? Vamos apostar nesse momento? Ou não faz sentido apostar nesse momento? Vamos apostar um pouquinho mais para frente, porque agora a situação não permite. Então, consultoria ajuda bastante. De prevenção de perdas. É o que eu mais trabalho, né, gente? Então, enfim, consultorias de prevenção de perdas ajuda muito. Legal, Fábio, legal. É, estamos quase chegando no final. Eu queria saber a sua opinião. Como que você entende hoje o mercado aqui nos bastidores, antes de começar a gravação do programa, nós estávamos falando sobre eh, o networking, a união, o compartilhamento
e o engajamento das pessoas, dos profissionais que trabalham na área de prevenção de perdas, né? E a gente estava ali discutindo o quanto ainda é distante essa relação dos profissionais quando estão fora das empresas. Você de fato acha que ainda falta um pouco mais de sinergia, de parceria, de networking, o cara do seu, o cara que tem a sua função dentro do concorrente, ligar para você, não falar de estratégias que a gente tem a maturidade para entender que não se deve falar de estratégias, mas dividir boas práticas, bater um papo. Eu lembro, eu vou falar o nome dele aqui, não tem problema nenhum. Fábio Leandro, que trabalhou no Carrefour. Eu lembro quando eu estava no dia, ele me ligou uma vez para falar sobre perdas e como que eu fazia para controlar as perdas nas lojas do dia que eu não tinha agentes de prevenção de perdas. Olha que legal. Foi a primeira oportunidade que eu conheci o Fábio Leandro, um baita do profissional. E a gente bateu papo ali por minutos ali conversando sobre isso, sabe? Para mim era uma satisfação expor para ele como que a gente trabalhava com recursos ali reduzidos, né? E daí por diante, bom, a gente criou ali sempre uma ótima relação ali com todo o time do Carrefour, né? O Jerome, que a gente também estava falando aqui, para mim ele é um exímio professor, é um cara que eu tenho um carinho Visionário. gigantesco, um visionário, é um ícone da prevenção de perdas. Jerome, grande beijo no seu coração, para mim você é o cara, viu? E me ensinou muito. Eu batia muito papo com o Jerome, assim, né? Estando no dia, às vezes eu ligava para ele e falava: Jerome, olha, eu tô com uma situação assim, como que você resolve isso aí? Ele sempre muito aberto, super solícito, sempre dividiu aí essas experiências comigo. Como que você vê esse mercado ainda, Val? Você acha que cada um se fecha ali na sua caixinha, no seu quadrado, não tem muito essa questão de ajuda mútua, ou melhorou isso? Como que você vê esse cenário? Olha, eu vou te dizer que eu acho que ainda melhorou muito, mas a gente tem ainda um distanciamento muito grande. E eu acho que hoje a gente se conversa mais quando a gente está falando de segurança patrimonial, uma questão de risco, do que quando a gente está falando só de prevenção de perdas. Aliás, ao contrário, né? A gente conversa mais quando a gente está falando só de segurança patrimonial do que quando a gente está falando de prevenção de perdas. E apesar de ter a ABRAP que faz essa mexida É. com todo mundo, eu acho que a gente ainda está longe de compartilhar boas práticas entre nós, assim, de ligar e falar, vamos tomar um café, o que está acontecendo aí, o que você está fazendo de novo, vamos, porque conversando a gente acaba tendo insights que dá para a gente melhorar algumas coisas do dia a dia. Então, ainda falta bastante, a gente está longe do que a gente precisaria ter, até para isso, para a gente compartilhar as coisas boas que estão acontecendo. E eu acho que um percussor disso para mim, que era o meu gestor que me abriu o horizonte que a gente precisava falar disso, é o próprio Jerome, porque ele é um visionário e ele faz isso até hoje muito bem, com todo mundo, em todas as áreas, em todo país que ele chega. Então, eu aprendi muito disso com ele, mas eu acho que falta. Falta da gente conversar mais, sim, porque assim, o varejo é uma caixinha de surpresa. Não tem jeito. E aí, tô falando pelo Todo mundo varejo. trabalha com todo mundo, né? As Exatamente. pessoas esquecem que o CPF, eles mudam muito mais do que o CNPJ, né? Pois é, como você falou, o Fábio era meu gestor. Depois ele foi para várias outras empresas a partir daí. Então, assim, as empresas mudam, mas os problemas em prevenção de perdas não mudam. E aí, quando a gente conversa com os outros parceiros, outros pares, a gente começa a ver que tem algumas coisas que a gente não está fazendo, deixou de fazer, ou peraí, ele teve um insight, Uhum. porque ele está numa gestão diferente que você ainda não teve. Então, acho que a gente ainda tem um longo caminho aí para a gente avançar nessa colaboração Então, mútua do sendo direto, segmento. sem dó, ainda Sim. existem individualistas na nossa área. Eu não vou nem chamar de individualistas, tá? Eu acho que na prevenção a gente se acostumou com aquela visão de que prevenção a gente faz dentro de casa E e não que isso compartilha não com é uma ninguém. coisa a ser compartilhada. E é como você falou, a gente não vai compartilhar as estratégias do negócio, mas as boas práticas a gente precisa compartilhar sempre com todo mundo. E eu acho que no dia a dia a gente não está acostumado a fazer isso. Então a gente precisa
colocar isso como costume, como uma cultura. Assim como prevenção de perdas dentro de um site, dentro de uma loja, é cultural, esse compartilhamento, eu acho que ainda a gente falta transformar isso numa cultura também. É, legal. Bom, Val, estamos chegando aí aos instantes finais do nosso programa. Que Poxa, pena. tá tão legal que por mim, eu ficaria umas 3, 4 horas aqui conversando. Eu costumo dizer que flui tão bem, né? A gente falar daquilo que a gente gosta, a gente se empolga, fala pra caramba, né? Toda vez que a gente fala em economizar, tem assunto para 500 horas, né? E prevenção de perdas é isso. No mais popular é economizar. É isso aí. Ô Val, eu queria que você então fizesse as suas considerações finais, mas antes disso falasse um pouco e já emendasse suas considerações finais, desse os recados que você precisar e quiser fazer aí para o público que está nos assistindo, mas falar o que que você entende como um propósito. Qual o propósito da prevenção de perdas? De todos nós que estamos nesse barco, que todos nós que somos apaixonados pela prevenção de perdas, por todos nós que lutamos pelo reconhecimento da área de prevenção de perdas. Estávamos também falando antes ali de começar as gravações de uma vitória muito importante que foi a aprovação do Estatuto de Segurança, né, que o governo aprovou recentemente, uma luta aí que durou 10, 15 anos aí para ser aprovada, que vai regulamentar muita coisa. Aqueles que não estiverem fazendo certo tá fora do mercado. Existe e reforça a defesa da categoria do profissional de segurança. E a gente, falando ali, a gente sabe que ainda falta isso por parte da área de prevenção de perdas, infelizmente. Mas como eu sou uma pessoa que pensa sempre positivo, que sou entusiasta, eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse patamar, né? De ter uma categoria que nos defenda, que a profissão, a posição do profissional de prevenção de perdas seja reconhecida, porque hoje, quando as pessoas falam assim, prevenção de perdas, vou contratar um gerente de prevenção de perdas. Pô, tem empresa que paga 4 mil, 5 mil para um gerente de prevenção de perdas. Isso tem que acabar. Precisa ter um piso mínimo para as categorias, para as posições, para os cargos de quem trabalha na área de prevenção de perdas, né? Eu acho que você concorda com isso. A gente precisa ter ali uma defesa melhor dos profissionais. A gente precisa ter o reconhecimento que a gente merece, porque é uma área que dá resultado dentro das empresas. Sendo bem feita, sendo bem estruturada, tendo a governança necessária, com estratégia, é uma área que aporta, sim, e muito resultado para as empresas, né? Então, eu queria que você desse um recado em cima de tudo isso, de como você enxerga que hoje você poderia dizer que é o maior propósito da área de prevenção de perdas dentro das organizações. Olha, eu diria que o maior propósito realmente hoje de prevenção de perdas dentro das organizações é lucro. No final do dia, prevenção de perdas é uma área que traz rentabilidade para as empresas. Então, esse é o caminho que eu acho que a gente precisa continuar defendendo, continuar mostrando nas empresas de uma maneira geral, independente de pequena, média e grande, porque prevenção de perdas é isso. É uma área que tem como único objetivo trazer rentabilidade, trazer lucratividade para a empresa e, como você falou, bem gerida, bem administrada, com processos, a gente consegue trazer. Eu falo pelo varejo, no varejo a margem é muito baixa. Qualquer real que você deixe de perder é dinheiro injetado no resultado da companhia. E quando a gente fala dos outros segmentos, não deixa de ser diferente. A proporção muda, mas efetivamente o impacto é o mesmo. Então, nosso mote é trazer lucratividade. E a gente precisa de bons profissionais, a gente precisa de profissionais engajados e a gente precisa de profissionais capacitados. Então, a gente precisa investir na categoria, a gente precisa mostrar que não é uma despesa para a companhia, é uma área estratégica,
uma área de suporte, uma área que traz lucratividade e investir nesses profissionais. Porque quanto mais capacitado for o profissional de prevenção de perdas, mais rentabilidade ele vai Melhora o trazer resultado. para a sua companhia, para a sua empresa, de uma maneira geral, porque ele vai melhorar o resultado. E ele vai conseguir também formar outros profissionais que levem isso, porque prevenção de perdas é cultura. A gente fala das mesmas coisas todo dia, só que de maneiras diferentes, Uhum. dependendo do nicho, dependendo do momento que você esteja e de que área da empresa com quem você esteja falando. Então, esse é o principal propósito da prevenção de perdas. E aí, eu diria que todos nós temos que investir nisso, nos profissionais, homens e mulheres de prevenção de perdas, investir no treinamento desses profissionais, seja com o que tem nas nossas plataformas públicas, como tem a Abrap, o que tem nas consultorias, como você, por exemplo, está colocando agora podcast para a gente falar de prevenção de perdas e para a gente aculturar essas pessoas pelo Brasil afora, para que esses profissionais sejam engajados, gostem de trabalhar na prevenção de perdas e não tenha aquele ranço de que alguns profissionais nem querem vir para a área de prevenção de perdas porque enxerga como uma despesa que no primeira hora que vai ter um corte na companhia, essa área vai ser dividida, subdividida ou até eliminada, a gente já viu isso em algumas companhias, porque no final do dia, a prevenção de perdas traz resultado, prevenção de perdas traz lucro, prevenção de perdas traz dinheiro. E a prevenção de perdas normalmente está falando de tudo, de risco, de segurança patrimonial, de qualidade. Então, se as empresas, se os empresários, se os gestores conseguirem enxergar este potencial na prevenção de perdas, não só como fluxo de mercadoria, mas como a cadeia como um todo, ele só vai ter benefícios e ótimos resultados dentro da sua companhia, porque qualquer real faz muita diferença e a prevenção de perdas ajuda a olhar esse R$ 1. Se esse discurso que você fez agora não brilhar os olhos daqueles que trabalham com prevenção de perdas e E das aqueles que empresas. ainda duvidam do potencial da área de prevenção de perdas, olha, eu acho que dificilmente dá para fazer de outro jeito. Parabéns pelas suas palavras, Val. Val, para finalizar, fique à vontade para fazer as suas considerações finais, dar os recados que você quiser, falar sobre esse conteúdo, o que você achou, dar um recado para alguém da sua equipe, da sua família. Fique à vontade aí para fazer suas considerações. Maravilha, obrigada. Bom, eu adorei participar aqui hoje. Achei que o papo foi bem divertido. Como tudo na prevenção de perdas, gente, eu encaro a prevenção de perdas como uma coisa divertida, como aquele trabalho do dia a dia que você vem para agregar. E tudo que você faz com prazer agrega. Então, o que que eu posso dizer? Ao meu time que vai assistir isso, força que a gente tem muito serviço pela frente. E eu sei que prevenção de perda só tem profissionais engajados, porque se não gostar, não fica. Não tem como continuar É nisso, porque a gente verdade. está com problemas todo dia, é os solucionadores de problema. Para quem não está na área de prevenção de perdas, mesmo que você não queira trabalhar com prevenção de perdas, vai entender essa cadeira, vai entender esse processo, que você vai trazer algumas coisas que vai fazer diferença para qualquer posição que você esteja dentro da empresa, seja do varejo ou não, você vai ver que tem coisas interessantes. E, gente, aproveite esses conteúdos que estão sendo disponibilizados pelo Altemar aqui nesse podcast, como consultoria, porque eu sei que você tem um portfólio interessante e com tudo que a gente tem de prevenção de perdas disponível nas plataformas, porque a gente tem bastante coisa e a gente vai só agregar conhecimento para você crescer e ser um profissional de ponta na prevenção de perdas, na gestão de riscos, na segurança alimentar, aonde você quiser, prevenção de perdas vai te dar embasamento para você ser um profissional melhor capacitado e para você ter um diferencial no mercado, porque você vai ter o que você faz de bem mais prevenção de perdas, ou então ser um especialista de prevenção de perdas propriamente dito. Então é Muito isso. legal, Val, muito legal. Val, quero te agradecer muito por você estar aqui. É super importante, além de você como pessoa, como profissional, o que você representa, né, que é a liderança feminina dentro dessas áreas, gestão de riscos, prevenção de perda de segurança. É uma representante legal de uma grande empresa, né? Se não a maior, uma das maiores empregadoras desse Brasil.
Então tem aí também um cunho A social. maior. A maior, né? Tem um cunho social importantíssimo, é uma grande geradora de oportunidades, né? O Grupo Carrefour. Então, parabéns ao Grupo Carrefour Brasil, né? Por acreditar nos brasileiros, sendo uma empresa genuinamente francesa, mas vê e enxerga o Brasil como um continente, não um país, né? De muitas oportunidades. E dar a oportunidade a mais de 130 mil pessoas não é para qualquer um, né? E você aqui representando uma área que é super importante dentro do varejo, super estratégica, que é a prevenção de perdas. Obrigado pela sua presença, foi muito enriquecedora. Não posso falar ainda que é o melhor de todos os podcasts, porque a Porque vão ter concorrência é vários, vão ter grande, vários. vão ter vários, mas foi Vai ser o melhor assim, de hoje. mas foi muito legal. Obrigado mesmo, Val. E eu quero aqui passar às suas mãos um- uma lembrança, um agradecimento. Deixa eu tirar aqui para não cair. Em, em agradecimento, o que representa um agradecimento pela sua vinda aqui no podcast da AX. E espero que você guarde aí com muito carinho uma recordação da nossa parte. Gente, só não vai ficar na minha mesa, porque lá no nosso campus as mesas são volantes. Senão ficaria na minha mesa. Mas olha, vai ficar no meu escritório. Muito legal, muito obrigada, gostei. Eu gostei de poder participar desse momento, que a gente sabe que falar de prevenção de perdas ainda é uma coisa que não é muito comum no Brasil, apesar da gente estar melhorando bastante, não é muito comum, mas é legal a gente participar desse momento e eu espero que a gente possa voltar outras vezes falando de coisas bem específicas do ramo de prevenção de perdas ou não, tão genéricas quanto de prevenção de perdas e segurança alimentar e gestão de risco. Eu estou falando muito de segurança alimentar hoje, gente, porque quebra, Porque é importante. que é uma beleza. Então, que a gente possa ter outros papos sobre outras coisas dentro de prevenção de perdas, mas fiquei muito feliz e muito obrigada, gente. Adorei isso daqui, hein? Obrigado, Val. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa de podcast da AX Risk Management. Quero agradecer a audiência de vocês, a participação, o engajamento, o apoio, né, daqueles que estão aí do outro lado, daqueles que estão aqui também, dos apoiadores que foram citados aí no início do programa. Agradecer a minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, a minha irmã e principalmente aquele que está lá com o Papai do Céu, que é o meu pai, meu grande herói e a minha grande referência onde quer que esteja. Aliás, ele sempre está aqui e aqui no meu coração. Então, pai, um beijo, estamos juntos sempre e dedico de novo mais esse episódio, o terceiro episódio do programa, ao meu querido pai. E a você que tem nos dado audiência, tem compartilhado os conteúdos, tem consumido os conteúdos e a gente fica muito feliz porque, aliás, esse é o principal propósito desse programa, disseminar a cultura, falar sobre prevenção de perdas, gestão de risco, segurança, com muito amor, dedicação, trazendo convidados especiais e compartilhando com vocês tudo aquilo que a gente entende que de conteúdo pode trazer algum tipo de benefício direto ou indireto para você que está aí do outro lado. Tá bom? Um grande beijo no coração. Tchau, até a próxima.